Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos revelar por que escolhemos Portugal. Vem a explicação logo após a vinheta. Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, nós pedimos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte da nossa família. Deixe seu like, ative o sininho das notificações, deixe bastante comentário nos nossos vídeos. Caso tenha algum amigo ou conhecido que tenha interesse de conhecer Portugal, saber um pouquinho mais do dia a dia ou emigrar mesmo para cá, compartilhe com seus amigos. Também nós pedimos, está aqui passando no nosso Instagram, siga-nos, nos acompanhe dia a dia, nós postaremos lá um pouquinho mais do dia a dia do que aqui. Muito obrigada! E começando mais esse vídeo, né, amor, falando um pouquinho por que escolhemos Portugal, né? Primeiramente, eu acho que é bem claro para todos que decidem migrar para Portugal é a questão da língua, né? É lógico que você não vai chegar aqui e já entender perfeitamente o que um português fala, porque é uma questão igual aí no Brasil, questão de sotaque, né? Questão até de gírias. Se a gente pensar no Rio de Janeiro, o pessoal tem uma gíria, em São Paulo outra, o pessoal do Nordeste outra, do Norte outra, do Centro-Oeste outra, do Sul do país, cada um tem a sua gíria, cada um tem uma maneira de se comunicar, né? Lógico que todo mundo se entende, mas tem essa questão da gíria, do sotaque, e aqui não é diferente. Por exemplo, nós moramos no norte do país, e aqui o pessoal, graças a Deus, costuma falar um pouquinho mais devagar, é mais fácil o entendimento. Para o sul, que é mais a parte de Lisboa, o pessoal já costuma falar mais rápido, para conseguir se comunicar um pouquinho mais difícil, você tem que pedir para a pessoa falar devagar. Normal, um brasileiro que está chegando agora, né? Inclusive eu tive um amigo que recentemente visitou Portugal e ele brincou, não dá para entender nada que os portugueses falam. Eu falei, calma, dá para entender, é só ter um pouco de calma, paciência, né? E se por acaso não ficar muito claro uma situação que eles falem, é só pedir para repetir normalmente. Então é uma situação normal, mas essa questão da língua, né, foi o primordial, apesar da questão que a gente falou no vídeo anterior, inclusive, a gente não tem um inglês fluente, né, o nosso inglês de fato é bem o básico, mas tem uma questão, né, amor, que é necessário o inglês aqui também para diversos tipos de emprego, né, principalmente parte de turismo, aqui exige demais. Então é algo que você que tem uma oportunidade, que está querendo migrar para Portugal, tentar fazer assim, chegar com o inglês um pouquinho mais à frente do que o básico, né? O nosso ponto principal realmente foi a língua por Portugal, mas estando aqui nós percebemos que pelo menos o inglês ele é extremamente necessário para se comunicar, para ajudar alguém nos transportes públicos, para dar alguma orientação. Às vezes a gente sabe explicar, mas não sabe como por não ter o inglês. Então realmente é bem necessário essa outra língua, né? Principalmente o inglês. Então foi um dos motivos que escolhemos. O outro pensamento também de vir para Portugal é a qualidade de vida, né? Sabemos todas as dificuldades que tem no Brasil, né? Por exemplo, teve aumentos recentes no salário mínimo, mas ainda é muito difícil, né? Uma pessoa se sustentar ou sustentar uma família com apenas um salário mínimo. E essa dificuldade não existe em Portugal. É lógico que o salário mínimo aqui você não vai nadar no dinheiro. É lógico que não é uma questão que você vai ficar rico com o salário mínimo em Portugal, mas você consegue sobreviver, né? E nós somos um casal, conseguimos sobreviver muito bem, inclusive pagamos nossas contas, conseguimos manter tudo em dia e ainda sobra um dinheirinho no final do mês. Aí alguns vão perguntar, mas eu estou pensando em migrar sozinho. Tem condições. É lógico que às vezes determinadas regalias, vamos dizer assim, ou situações para te deixar mais confortável, você precisa rever. Nós, por exemplo, moramos no nosso apartamento, é pequeno, sala, cozinha, banheiro, mas tivemos essa condição graças aos dois trabalhando, né? Uma pessoa sozinha, ela normalmente mora num quarto em Portugal, e aí tem que compartilhar muitas vezes banheiro, tem que compartilhar a cozinha, né? Então isso, essa regalia, vamos dizer assim, a pessoa acaba não tendo, mas ela vai pagar mais barato num quarto do que num apartamento, né? E ela vai conseguir juntar ali um dinheirinho no final do mês. E quanto a mercado, por exemplo,
É uma questão que vocês perguntam muito, pede pra gente fazer vídeo sobre isso. Nós vamos fazer vídeo também sobre isso, mas relacionado à qualidade de vida, a gente compra o que a gente quiser no mercado. Ah, então vocês estão nadando no dinheiro. Não é isso. Só que o país nos proporciona isso. Comprarmos o que nós quisermos no mercado. Se a gente quiser sair, almoçar fora, num restaurante, num shopping, nós conseguimos fazer isso sem se apertar, sem extrapolar o orçamento. Então isso também engloba a qualidade de vida. Não é que aqui é um país perfeito, mas relacionado à qualidade de vida comparado ao que vivíamos no Brasil, nós estamos falando da nossa realidade. No Brasil a gente não conseguia sair para jantar fora todos os finais de semana se a gente quisesse. Muito difícil, por sinal, lá tudo muito caro, né? Comparado ao salário mínimo, igual é aqui, mas comparado aqui, na verdade, mas relacionado à nossa realidade, aqui a qualidade de vida foi um fator primordial da gente escolher Portugal também. É lógico que a qualidade de vida fica uma coisa junto à outra, né? Com a questão do emprego, né? A questão do trabalho. Uma vez a gente até conversando com alguns amigos que já estavam aqui em Portugal há algum tempo, né? Eu brincando que eu estava cansado, e aí a amiga falou o seguinte: a qualidade de vida que você quer, tá aí, ó, a qualidade de vida, tu tá cansado do trabalho. Lógico, os trabalhos aqui são um pouquinho mais puxados, né? Mais à frente também vamos falar sobre isso, mas essa relação da qualidade de vida é justamente essa questão financeira, como a Michelle bem disse, de uma pessoa que tem um salário mínimo conseguir viver em uma situação muito boa. O famoso poder de compra também. Né? Muita gente chega aqui com 1, 2 meses e as pessoas veem, já tem iPhone, já tem carro, não sei o que, tá querendo se exibir. Gente, não é bem assim. Porque no Brasil a gente não consegue comprar o iPhone. Eu tenho 30 anos, nunca tive iPhone no Brasil, ainda não tenho em Portugal, mas é porque a gente optou por não ter agora. Mas a gente talvez já tenha mais pra frente, até por causa dos vídeos, para ficar uma qualidade um pouco melhor. Mas a gente com menos de 6 meses em Portugal, se quisesse, já compraria um iPhone. A gente tem outras prioridades, né? Exatamente. É lógico que para quem tem, eu já escutei amigos que tem iPhone, na verdade, falar que é uma situação muito melhor, né? Mas nossa prioridade é outra, né? Não é o iPhone que vem primeiro, né? É verdade, mas o poder de compra assim, engloba carro, roupas de marca, seja o que for, o poder de compra engloba também a qualidade de vida, tudo relacionado à qualidade de vida. Perfeito. E a outra situação que pensamos muito nisso é a facilidade de legalização, né? Em outros países, muitas vezes, o imigrante chega e ele fica anos no país e não consegue se legalizar, né? Fica ilegal no país, às vezes fica mais 30, 40 anos, morre no país, mas não consegue se legalizar. Aqui em Portugal, a situação é mais fácil, né? É bem mais fácil se legalizar. Nós optamos, isso aí também vamos falar em outros vídeos mais à frente, né? Mas entrarmos como turista, e aí dentro de 3 meses a gente tinha que dar entrada na manifestação de interesse, que é um documento que mostra que a gente quer ficar no país, né? Com esse documento a gente passa de status de turista, que é o período de até 90 dias, para processo de legalização. Exatamente. Michelle, você e Renan estão ilegais no país? Não. Nós estamos regularizados em processo de legalização. Nossa documentação para autorização de residência, né, ainda não saiu. Nós temos 1 ano aqui em Portugal. Esse é um ponto negativo, que é a demora. A gente já sabia disso. Mais para frente a gente explica com detalhes como foi o nosso processo. Nós vamos explicar também que hoje, 2022, inclusive nesse mês de outubro, regulamentou novos vistos para vir para Portugal, para brasileiros, para membros de países de língua portuguesa. Que é o que indicamos. Eu acho que todo mundo que quiser vir com visto é o que nós indicamos. Porque a maneira como viemos é uma maneira mais demorada. Uma maneira que, vocês têm a possibilidade de não conseguirem a legalização? É quase impossível, a gente vai conseguir. Mas é um tempo mais demorado. A gente já está aqui 1 ano, deve levar aí mais 1 ano para a gente conseguir a legalização. A pessoa que vem com visto, né, e como a Michelle bem lembrou, em breve devem entrar novos vistos para facilitar mais entradas de pessoas de línguas portuguesas no país. Essa pessoa que tem a possibilidade de vir com visto, ou até um visto atual, como de estudante, por exemplo, nós indicamos que a pessoa venha com visto. Vai ser uma situação mais fácil para a pessoa, né? E já vem com autorização de residência, já consegue conhecer outros países, porque para viajar por aqui é muito barato e muito fácil, e a gente ainda não pode por não ter documento. É verdade. E outro ponto que é muito importante, né, e Portugal tem uma questão muito avantajada com isso, é a educação. A educação de Portugal é muito boa, uma das melhores da Europa, inclusive, né,
com essa questão do salário mínimo. Em questão de salário mínimo, a gente falou da qualidade de vida, né? Portugal é um dos menores da Europa. E a gente consegue... Não é o menor, não mas é um o dos menor, menores. mas é um dos menores e a gente consegue viver muito bem. Só que a educação ela é tão boa que muitos estudantes de outros países vêm para Portugal estudar. Inclusive, tem muito intercâmbio com brasileiros que acabam vindo aqui para Portugal estudar, né? E depois a pessoa acaba indo trabalhar em outro país, justamente por causa dessa questão do salário mínimo, que em outros países o salário mínimo acaba sendo maior. Também pensamos na educação para os nossos futuros filhos. Lá no Brasil, nós sabemos que, infelizmente, pelo menos onde nós estudamos em colégio particular, mas nós não saímos da escola falando nenhuma outra língua, principalmente. Nós dois somos formados, graças a Deus, mas relacionada a outra língua, aqui as crianças já saem, não todas, obviamente, mas as crianças já saem falando inglês, entendendo inglês, e a partir de alguma série, eu não sei exatamente qual série, mas já escolhem por outra língua, seja francês ou espanhol, normalmente. Então as crianças saem da escola no ensino médio com, além do português, 2 outras línguas, pelo menos sabendo se comunicar. Então isso também foi uma questão muito importante para os nossos futuros filhos. É verdade. Então essa parte da educação foi primordial, mas eu acho que a mais importante, que foi talvez ali junto com a língua, né, é a questão da segurança. E a gente quer deixar claro que no Brasil, não é que o Brasil viva, todo o Brasil vive uma guerra civil. Nós mesmos morávamos num bairro da Baixada Fluminense que muita gente acaba achando como um lugar muito perigoso, um lugar que tem tiroteio toda hora. Não é bem assim. O bairro que nós morávamos, ele era bem seguro. Tinha problemas, escutamos falar em assalto, não vamos falar que, olha, nunca aconteceu nada, vivíamos lá há mais de 20 anos, acontecia situações, nós ficamos sabendo, mas era um bairro bem seguro que vivíamos. Só que trabalhávamos fora desse bairro, né? Trabalhávamos na cidade do Rio de Janeiro, e nesse trajeto, né, a gente via muita questão de violência, essas coisas, e vamos fazer esse recorte só do Rio de Janeiro. Escutamos sim violências em outros lugares do Brasil, mas falando da onde que vivemos, a violência no Rio de Janeiro é muito grande, né? Esse foi o fator principal. Acho que junto com a língua, né? Mas esse foi o fator assim que fez a gente pensar. É aqui que a gente quer criar os nossos filhos, com medo. Infelizmente, eu estava envolvida de um medo muito grande. A gente vindo pra cá, a Renan estava trabalhando numa rádio, no centro do Rio. Ele chegava em casa, 1h pouca da manhã, eu ficava aflita, nervosa. Às vezes o celular descarregava, minha mente já pensava coisa que não devia pensar. Então, isso realmente é um fator muito importante. Não estamos dizendo que Portugal não tem assalto. Nós nunca presenciamos um assalto pegando e levando arma, então aqui nunca ouvi falar, pelo menos aqui no Porto. Nós já escutamos que Lisboa às vezes tem algumas coisas não muito legais, né, que também não é perfeito. Aqui no Porto o problema é que muita gente fala que nos pontos turísticos tem os batedores de carteira. Você deixa a tua carteira no bolso, ela some. Celular nunca escutei falar. Mas no Rio, infelizmente, a gente tinha medo de usar o celular na rua. Aqui nos ônibus, né, que chamam-se autocarros, eles têm Wi-Fi e funcionam perfeitamente. Todo mundo dentro do ônibus vai mexendo no celular nas suas viagens, sem preocupação nenhuma. E assim, são os maiores e melhores celulares, mas é uma cultura diferente. Então a segurança realmente, eu acho que desses que nós elencamos aqui, a segurança acho que está em primeiro lugar. E tem até um caso de uma amiga, né, que soubemos recentemente, né, que foi a questão que ela estava no trabalho. Infelizmente entrou uma pessoa no vestiário dela, né, acabou roubando a carteira dela, tava passaporte, tinha cartão de banco. Graças a Deus essa amiga conseguiu cancelar o cartão de banco, mas é uma situação que acontece. Voltamos a falar, não é um país perfeito. Acontece, mas não é com toda a frequência. Por exemplo, segundo o levantamento do Global Peace Index 2022, Portugal é o 6º país mais seguro do mundo, né? Atrás apenas da Islândia, Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca e Áustria, né? Só para fazermos uma comparação, o Brasil ficou na posição de número 130, né? É uma discrepância muito grande. Hoje estamos no 6º país mais seguro do mundo e o Brasil está na posição de número 130. E só a título de curiosidade, né? Portugal em 2014 era o 18º país mais seguro do mundo, né? E foi uma coincidência muito grande, porque o turismo de Portugal melhorou muito quando o país, né, as autoridades do país, decidiram investir bastante na segurança, né? Normalmente as pessoas optavam por outros países da Europa
para fazer visitas, né? E Portugal teve um crescimento muito grande nessa última década, justamente a melhora da segurança. Saiu de 18º para 6º e olha que já esteve em uma posição melhor nesse ranking, né? Já esteve em 3º lugar nos 2 últimos anos, acabou voltando para 6º, que já gerou uma preocupação nas autoridades de Portugal, né? Tentam retomar aí Portugal a um top 3 de seguranças do mundo, justamente para manter alto essa questão de visitas, né, do turismo de Portugal, porque foi uma fonte de renda muito grande do país antes da pandemia, né? Então, foi os principais motivos aí, traçamos os principais pontos de que por que escolhemos Portugal, né? Por que escolhemos esse país justamente por ter essas vantagens muito grandes de se morar aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco até o finzinho desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, aperta aí no joinha, deixe seu like, por favor, e até o próximo vídeo. Obrigado, galera. Abraço. Coloque na balança, veja o que é mais importante para você, se é correr o risco de ter que voltar para o seu país no mesmo voo ou não ter uma passagem de volta, não ter um valor ressarcido.